começar. Bom, então hoje a gente tem o nosso último encontro, né? Passou super rápido. E a ideia é a gente discutir o direito à literatura, que é um texto muito famoso do Antônio Cândido. Eu acho que quando a gente pensa nessa noção de humanização, né, que eu destaquei como eixo do curso, é o texto mais assim significativo, né, e que a gente então vai discutir justamente no momento de conclusão do curso, porque eu acho que é um momento bem especial da elaboração do pensamento do Antônio Cândido sobre essa questão, né? A gente viu no texto que a gente discutiu na aula passada, a literatura e a formação do homem, que essa noção de uma função humanizadora da literatura já está formulada ali. E a ideia de que a literatura desempenha funções já aparece também no Estímulos da Criação Literária, né? Uma função social, uma função total, uma função ideológica. De certa maneira, quando Antônio Cândido, no A Literatura e a Formação do Homem, fala de uma função humanizadora, ele desdobra, né, em três funções essa função humanizadora: função psicológica, função educativa e função de conhecimento. Eu acho que, de certo modo, o direito à literatura mantém essa perspectiva, né, de pensar a literatura de uma forma multifacetada, como se ela tivesse várias dimensões, né? Ela é uma coisa e outra, né? Ela é tanto um objeto construído, estético, quanto uma forma de expressão, quanto uma forma de conhecimento do mundo. Então, eu acho que esse modo de pensar do Antônio Cândido retorna e a gente pode acompanhar um pouco, né, o seu desenvolvimento. Eu também pedi para o Felipe disponibilizar para vocês uma bibliografia, né, com textos de vários autores. Eu organizei, vou comentar se a gente tiver um tempinho, de maneira que vocês possam continuar lendo, né, sobre o Antônio Cândido, pensando sobre a obra dele a partir de outras também perspectivas. E eu mandei um capítulo do meu livro Para Além das Palavras, Representação e Realidade em Antônio Cândido, em que eu trato justamente do direito à literatura. É o 8º capítulo do livro, que tem 9 capítulos, então é já um momento avançado, né? Mas eu acho que, como a gente comentou aqui, o direito à literatura, literatura e subdesenvolvimento, literatura de dois gumes, eu acho que muitas das assim, referências, né, que eu chamo já conhecidas pelo leitor que estava acompanhando o livro, vocês acho que têm para também, né, acompanhar a leitura desse capítulo já quase conclusivo do livro. Bom, e eu começo esse capítulo dizendo, né, assim, fazendo uma espécie de síntese das partes do texto, né? O texto tem 7 partes, o direito à literatura. E aí eu sugiro, né, que na primeira parte o Antônio Cândido desenvolve uma discussão sobre a natureza dos direitos humanos. Na segunda ele apresenta, né, a proposição de que a literatura, para ser considerada um direito, deve se provar indispensável, né, para toda pessoa. Na sessão seguinte ele se empenha em argumentar, né, que a literatura é indispensável, propondo que ela seria um fator de humanização, e aí ele tem uma concepção, como ele diz, ampliada de literatura. Na quarta parte ele recorre à análise de textos literários, né, específicos, um provérbio popular e um poema, que é um poema que eu também disponibilizei para vocês, né, já desde o último encontro, do Tomás Antônio Gonzaga. Ele comenta só uma pequena parte, mas é legal a gente ler o poema todo. E aí, na quinta sessão, ele vai falar da literatura que explicitamente se volta para a discussão dos direitos humanos, que se empenha, né, na luta pelos direitos humanos, principalmente a partir do romantismo. E na sexta parte ele defende que é necessária, né, a democratização do acesso à literatura no Brasil. E aí, na última e sétima sessão, que é bem curta, ele conclui, né,
que, sendo necessária porque humaniza, a literatura deve ser considerada um direito inalienável, né? Como o direito à moradia, à alimentação, à saúde. Então eu faço esse breve resumo, né, da discussão que o Antônio Cândido desenvolve no ensaio, para sugerir que, quando a gente acompanha, né, um ensaio assim, né, de forma tão esquemática e sintética, a gente percebe que ele parte inicialmente de uma concepção ampliada de literatura, como ele diz, que seria comum a todos. Então, para argumentar que ela é humanizadora e que ela deve ser garantida como um direito, ele argumenta que ela é universal, que ela está em toda parte. E, na sequência, né, avançando na argumentação, ele passa a lidar com uma noção mais restrita de literatura, que seria a literatura erudita, acessível a poucos. Então, para argumentar que a literatura é uma necessidade humana, ele se vale da primeira noção. E para defender que ela é um direito que não tem sido atendido, ele se vale, né, da segunda noção mais restrita de literatura. Então, um começo, né, para a gente pensar, talvez como no texto que a gente discutiu na última aula, em que ele começa com um argumento, né, que é o argumento de que a literatura é humanizadora, não corrompe nem edifica, humaniza em sentido profundo porque faz viver. E avançando, ele diz que a literatura que humaniza é uma, né, que é a que ele encontra no Simões Lopes Neto, e a literatura do Coelho Neto reifica, aliena, desumaniza. Então, essa mudança, né, a gente acha que ele está indo numa direção, depois ele faz um desvio. Acho que, de certo modo, aqui a gente também encontra um desvio. A gente está achando que literatura significa a mesma coisa o texto todo, mas não, há uma mudança. Né? Tanto que, se não houvesse essa mudança, não faria sentido defender o acesso à literatura, porque ela já estaria acessível. Né? Porque no começo do ensaio, como a gente vai ver, ele diz: chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Vista deste modo, a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de efabulação. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado. A gente sempre vai estar pensando em alguma coisa, né, em formato narrativo, sempre vai estar lembrando de uma canção, sempre vai, de algum modo, ter contato com essa fabulação, com essa criação de toque poético. Então, eu acho que já nesse primeiro parágrafo, a gente percebe que já tem de algum modo, se anuncia, né, o que a gente vai perceber no andamento da argumentação, que é desde o que chamamos folclore, lenda, xiste, tudo da oralidade, né, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. E esse arco retorna, tem outros momentos que ele fala desde até, né? Tanto que ele traz um provérbio, um poema, e ele está querendo defender o acesso à cultura letrada, da qual faz parte aquele poema do Tomás Antônio Gonzaga. O provérbio não é um problema, né, para ele, se refere ao acesso. Talvez porque ele entenda que todos têm acesso, né? É um provérbio que é diferente do que eu conhecia, que ele fala: mais vale quem Deus ajuda do que quem cedo madruga. E eu conhecia Deus ajuda quem cedo madruga, né? É uma outra moral que está ali. Mas, de todo modo, ele está defendendo que é uma forma lapidar, né? Que tem uma rima, que tem uma estruturação que organiza a experiência. Toda a ideia dele é de que a função humanizadora da literatura é uma função organizadora. Então, tem algo daquela, talvez, função psicológica que ele fala, né? No literatura
e a formação do homem. E também tem algo que eu acho que eu vou querer propor aqui, que é da função total ou função estética que ele elabora no Estímulos da Criação Literária, quando ele fala, né, do arranjo de palavras, construindo um objeto, digamos que com uma relativa autonomia com relação ao seu contexto, né? Porque ele vai, quando comenta o poema do Gonzaga, dizer que aquele poema ajuda todos os namorados de todos os tempos, né, a organizarem seu sentimento amoroso, a entenderem seu sentimento amoroso. Porque é uma forma organizada, é um padrão de organização para a emoção que é uma confusão, né? Mas aí ela ganha uma forma, ela se faz, é dotada de sentido. E aí a defesa, né, da necessidade universal, ele diz, ora, se ninguém pode passar 24 horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece corresponder a uma necessidade universal que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Deste modo, ela é fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua, em grande parte, no subconsciente e inconsciente. Uma noção também que, né, a gente percebe que aqui ele está retomando muito do que ele pensou no texto anterior e ele chega a citar uma passagem, né, que é essa: literatura humaniza, não corrompe nem edifica, humaniza em sentido profundo porque faz viver, né? É a passagem que ele cita dele mesmo, né, no Direito à Literatura, retomando o texto anterior. Então, toda a ideia de um equilíbrio, né? Tem até um texto da Adélia Bezerra de Menezes, publicado, que foi agora aposentada, né, professora da USP, que foi orientanda do Antônio Cândido, e ela publicou um texto numa coletânea organizada pelo Roberto Schwartz e pela Maria Augusta Fonseca, que se chama Antônio Cândido 100 anos, que seria para celebrar o centenário do Antônio Cândido, achando que ele estaria vivo, né? Mas ele morreu com 98 anos e foi uma comemoração daí do centenário, mas ele já falecido. Mas, de todo modo, é uma coletânea com muitos textos assim de louvor e, né, gratidão, né, ao Antônio Cândido, e muitos textos muito também significativos em termos de ideias, né? Uma coletânea muito heterogênea. Eu até escrevi uma resenha sobre essa coletânea, que eu acho que em vários aspectos é bem interessante. E o texto da Adélia Bezerra de Menezes é interessante como um testemunho de uma aluna, tanto que ele chama, agora eu não vou lembrar o título do texto dela, mas a palavra aluna aparece no título, né? E aí ela diz o seguinte, que o Antônio Cândido costumava contar uma anedota, uma história, né, nas aulas dele, quando ele queria defender essa função humanizadora da literatura. Ele dizia que certa vez ele foi visitar um amigo que estava muito doente e que estava perdendo a sanidade mental. E não reconhecia mais as pessoas, né? Estava nesse estado, ele não sei que doença ele tinha. Mas, bom, o que a Adélia conta é que ele disse que foi visitar o amigo, chegou lá, o amigo não o reconheceu, mas, de repente, o amigo começou a declamar estrofes dos Lusíadas, do Camões, e depois de declamar essas estrofes, ele, de alguma maneira, organizou a mente e aí o reconheceu e eles conversaram. Então, ele contava essa história sugerindo que esse padrão de organização do poema do Camões serviu para ele ali como um fator de organização que permitiu que ele saísse do estado de confusão. Então é sempre essa ideia, né, da ordem, que permite a saída de um estado de confusão, né, como se fosse o estado no qual a gente, sem essa ordem, vivesse, né? Bom, mas concebido em sentido amplo, todas as ordens, digamos, né, organizações, vão produzir esse efeito de humanização, né, de produção de sentido do mundo exterior e interior. Mas
ele avança, né, nessa ideia e ele vai defender, é um argumento importante do texto, que a literatura humaniza não porque ela tem uma mensagem, digamos, que é humanizante, não na dimensão do seu conteúdo exatamente, apesar dela ter essa importância que ele também estuda, né, como um discurso de defesa também dos direitos humanos, e de chamada, né, pela crítica social que ela pode produzir a uma tomada de consciência, né, do leitor. Mas ele vai dizer que ela humaniza quando ela é bem sucedida esteticamente. Mesmo quando ela tem uma intenção engajada em alguma luta, se ela não for bem conseguida, né, em termos estéticos, ela não vai realizar essa intenção. Então a gente percebe a função ideológica, lembra que era lá do Estímulos da Criação Literária, que eram as intenções envolvidas na produção literária? A intenção não garante que o que está sendo, né, idealizado se concretize como forma. E só quando se concretiza como forma é que pode, de fato, afetar o leitor, a sensibilidade do leitor, a imaginação do leitor. Então ele diz, né, para enfatizar essa ideia da construção, ele diz: toda obra literária é, antes de mais nada, uma espécie de objeto construído. E é grande o poder humanizador desta construção enquanto construção. De fato, quando elaboram uma estrutura, o poeta ou o narrador nos propõe um modelo de coerência, gerado pela força da palavra organizada. Se fosse possível abstrair o sentido e pensar nas palavras como tijolos de uma construção, eu diria que esses tijolos representam um modo de organizar a matéria, e que, enquanto organização, eles exercem um papel ordenador sobre a nossa mente, quer percebamos claramente ou não. O caráter de coisa organizada da obra literária torna-se um fator que nos deixa mais capazes de ordenar a nossa própria mente e sentimentos, e, em consequência, mais capazes de organizar a visão que temos do mundo. Por isso, um poema hermético de entendimento difícil, sem nenhuma alusão tangível à realidade do espírito ou do mundo, pode funcionar neste sentido pelo fato de ser um tipo de ordem, sugerindo um modelo de superação do caos. A produção literária tira as palavras do nada e as dispõe como todo articulado. Este é o primeiro nível humanizador, ao contrário do que geralmente se pensa. A organização da palavra comunica-se ao nosso espírito e o leva primeiro a se organizar, em seguida a organizar o mundo. Isto ocorre desde as formas mais simples, como a quadrinha, o provérbio, a história dos bichos, que sintetizam a experiência e a reduzem a sugestão, norma, conselho ou simples espetáculo mental. Então, de novo, tem as formas mais simples, né? E que são do universo da oralidade. Então, eu acho que isso já vai dando uma pista do porquê que ele vai paulatinamente, né, dar essa guinada para um sentido mais restrito de literatura, que vai ser o que ele, no Estímulos da Criação Literária, chamou de literatura civilizada, né, que é a literatura do civilizado, do letrado, urbano, vinculado, né, à civilização ocidental. Eu queria já pensar, né, aqui sobre essa definição, né, de literatura como produção de ordem, notando que uma das questões que eu tratei nesse livro, né, Contornos Humanos, que é o que eu publiquei o ano passado pela CEP Editora, foi pensar sobre isso, como Antônio Cândido entende a obra literária, né? E eu tentei fazer uma espécie de comparação com o pensamento do Luiz Costa Lima, que é um outro teórico da literatura, né, que foi professor da UERJ há muito tempo, professor da PUC ainda, né, da pós-graduação em História Cultural. E o Luiz Costa Lima tem uma obra muito, muito vasta, foi, né, interlocutor do Antônio Cândido, tem textos sobre o Antônio Cândido, e eu comento algo, né, do pensamento do Luiz Costa Lima no 4º capítulo, que se chama Luiz Costa Lima e Antônio Cândido, alguns contrapontos, e no último capítulo, em que eu volto a essa questão das funções da literatura.
E o que eu sugiro, né, nessa espécie de aproximação para produzir contraste, é que para o Luiz Costa Lima, e aí, bom, ambos, né, isso ajuda também a ser interessante a comparação, ambos se voltaram muito para a antropologia. Tanto o Antônio Cândido, como a gente já viu, né, que estudou os caipiras e que leu muita antropologia, principalmente funcionalista, Malinowski, Audrey Richards, especialmente. E o Luiz Costa Lima, que se envolveu muito com o estudo da obra do Lévi-Strauss, tanto que fez um doutorado chamado Estruturalismo e Teoria da Literatura, em que ele tenta pensar o que a obra do Lévi-Strauss traz de novidade para a teoria da literatura, entre outras tantas coisas, né? Um trabalho super interessante e envolve muita investigação, né, sobre essa questão que ele chama de uma tradição estética que pode ser repensada, discutida a partir do estruturalismo, da antropologia estrutural. Então, os dois se interessam por antropologia, a gente percebe o Luiz Costa Lima, especialmente, eu acho que pelas citações nos estudos que ele já faz sobre, né, teoria da literatura mesmo, né, no âmbito da teoria da literatura. E o que eu queria dizer é o seguinte, que me parece que, para o Luiz Costa Lima, o que a gente vive como realidade já é a produção de ordem, já é muito ordenado. Então, o que a gente poderia chamar de mimesis, que seria uma representação ficcional, já estaria em relação com o que ele chama de representação social, com vários esquemas, várias, digamos que, organizações sociais mesmo, como a sociedade se organiza e se faz significativa, né? Ganha sentido a partir tanto de discurso como de prática. Né? Então, a nossa experiência de mundo, quando a gente lê o Costa Lima, não é a de uma confusão da qual a gente sai via literatura. É de muito padrão, muita padronização, muito esquema, que ele chama, né, esquemas, molduras, que seriam essas representações sociais que a gente desempenha na nossa vida mesma. Então, por exemplo, eu estou aqui representando um papel de professora, vocês de estudante, a gente tem todo um roteiro que a gente sabe como se comportar, como seguir. E isso a gente foi aprendendo nas nossas interações. Então, o mundo já é muito ordenado. E aí, para o Luiz Costa Lima, o que a literatura, como uma das formas, né, de mimesis, pode produzir de representação da representação, que seria uma representação das representações sociais, uma espécie de representação ficcional, como ele chama, é uma possibilidade de perspectivação, de crise, de saída, né, seria talvez um pequeno caos, mais do que uma produção de ordem. Então eu vi um contraste, né, e que eu acho que tem a ver com o modo como se pensa a própria realidade, o que seria a tal realidade. No Antônio Cândido é sempre pensada como essa espécie, ele fala em vários momentos, concreto espontâneo, matéria bruta, né, um estado de confusão, ele também chama de caos aqui, né, do qual a gente sai produzindo ordem. E a literatura é o recurso, né, para a produção de ordem. Para o Costa Lima, talvez a literatura seja algo mais específico diante de uma série de discursos, né, que estão também produzindo ordem, e aí pensar a especificidade da literatura. Talvez nessa acepção tão ampliada de literatura, ela quase se confunda com discurso, com linguagem. Né? Não, eu estou lendo aqui, eu estive atrasada, então não sei o que você falou antes, mas a sensação que me dá é que o Antônio Cândido, ele retoma um pouco uma percepção aristotélica da poética, do drama como organizador local da realidade, né? E transpõe isso para o entendimento da literatura. Porque quando você pega lá, existe essa função, né, de organizar o cabo da realidade, com início, meio, fim, com toda, né? Então, eu fico com essa sensação. E aí, quando você coloca o Costa Lima,
aí já tem uma leitura mais crítica disso, muito mais contemporânea. Não é uma coisa tão imediata como me parece ser quando eu leio esse fato do Antônio Cândido, né? Assim, obedece à ordem, como percebemos o impacto de uma produção literária oral, devido à fusão, não sei o quê, com a sua organização, mas existe uma função que me parece indiretamente de uma tradição mesmo, clássica, assim, clássica, né? Existe, eu concordo, parece a humanização parece ser nessa produção de ordem, uma espécie de desenvolvimento, né, ou de soberania da razão diante de outras forças, né? Por isso dá essa impressão, a literatura nos ajuda a desenvolver o que seria a nossa dimensão racional diante das forças das emoções, dos apetites, que seriam da ordem da confusão. Então é quase como se fosse um recurso, porque humaniza, porque confirma a humanidade do homem, porque confirma a razão como predominando diante, né, do corpo, digamos, e o corpo é o que nos associa às outras formas de vida, né? Como a gente viu até, de certo modo, nos Parceiros do Rio Bonito, o processo de humanização é um processo de afastamento de um estado de natureza, que vai ser entendido como caótico, confuso, do qual a gente precisa sair e, inclusive, ordenar. Por ordem, transformar essa natureza para que ela se humanize, para que ela, né, deixe de ser esse caos. Então, parece que o humano é definido como... É uma possibilidade de colocar num logos, né? Exatamente. De logos. Eu acho. Mas não, é porque o Costa Lima, ele acaba... Ele traz coisas que os alemães colocaram lá, já tem muita ordem, já tem muitas organizações, a questão é pensar como, né? Como organizar. Porque nesse caso aqui, por exemplo, essa afirmação, né? Cadê? A produção literária tira as palavras do nada e as dispõe como todo articulado. Como assim do nada? Pouco marxista. Né? Nesse momento, né? Nesse momento, sim. Tem um texto que eu já comentei com vocês, do Marcos Natali, Além da Literatura, né? E eu acho muito interessante que ele começa falando da noção, né, de literatura mundo, do Goethe, e ele termina falando da noção de literatura mundo do Marx. Então, ele cita, né, algumas passagens do Goethe formulando a ideia de que a literatura está em toda parte, é universal, porque todos os homens são muito, muito parecidos. A gente vai ler poesia chinesa, é parecida com a nossa, porque eles também são parecidos. É claro que o Natali não chega a citar, dar continuidade na citação, mas o próprio Goethe diz ali que, por mais que todos sejamos parecidos, o modelo tem que ser a Grécia, que é sempre melhor. Mas, de todo modo, a ideia de que a gente já vai encontrar algo, né, que é comum. E a ideia de literatura mundo do Marx e do Engels, né, que está ali no Manifesto Comunista, viria como um resultado do capitalismo, não como algo que você encontra previamente, mas como algo que surge pela circulação de bens, de mercadorias, né? E aí o Natali vai dizer, bom, o pensamento do Kant está muito mais próximo do pensamento do Goethe do que do Marx, no modo como ele está dizendo do humano, né, do humano universal, que a gente encontra sempre em toda parte o mesmo. Não que e para o Marx, e o que o Natali está defendendo, é que a gente está produzindo o mesmo como parte do processo colonial, como parte do processo de expansão do capitalismo, que implica expansão de categorias, né? Então, você chamar de literatura, para o Natali, é você fazer uma tradução de algo. Então, você vai dizer, a literatura no sentido amplo, inclui as lendas, os mitos. Então, a literatura é uma categoria do meu repertório, digamos, cultural. Eu estou incorporando um repertório outro sem saber quais são as categorias daquele repertório.
e eu estou dizendo que é literatura. E quando eu faço isso, eu estou dizendo que... E aí, o argumento do Natália é bem interessante. Ele falou, bom, historicamente, e aí de uma perspectiva mais, né, até marxista, a gente poderia pensar, o pensamento é histórico. Ele não é atemporal, não vive... Então, a categoria literatura, ela surge num determinado contexto histórico, cultural, e tem a ver com, então, uma determinada sociedade, né? E o modo como ela organiza os seus discursos. Então, a Natália diz, bom, não existe literatura associada à ficção até que surja um discurso chamado historiográfico. Só existe literatura como sendo entendida como um discurso cuja relação com a realidade não é equívoca, né? Não é de conexão, assim, o objetivo não é apresentar uma realidade tal qual, como seria o discurso científico, dentro, então, de uma história, né, de produção, né, de uma espécie de cartografia discursiva em que você vai ter a história, por um lado, e a literatura de outro. Então, quando você chama de literatura um texto, como o Antônio Cândido está dizendo, né, um canto do índio, como a gente vai ver, um exemplo que ele dá, está dizendo que não é história, está dizendo que não é um discurso comprometido com a verdade, que está associado à fantasia. Para o indígena, tá? Restava investigar, né? E isso não é feito. Por isso que o Natália diz que esse processo, que parece muito generoso, de estar valorizando, né? Dizendo que ele também tem algo tão bom que é o que eu tenho, apesar de não ser um tanto, né, mais simples, mas é a mesma coisa, porque a gente é o mesmo ser humano. No fundo, pode ser que ali esteja um modo, né, de invisibilizar, né, a alteridade cultural e até promover, né, um processo de imposição cultural, que até é o problema que o próprio Antônio Cândido trata no Literatura de Dois Gumes, né? Bom, então essa ideia das palavras organizadas, né, e a organização que humaniza, ele vai avançar, ele vai dizer que o conteúdo atua por causa da forma, né? E a forma é que traz em si virtualmente uma capacidade de organizar devido à coerência mental que pressupõe e que sugere. O caos originário, isto é, o material bruto a partir do qual o produtor escolheu uma forma, se torna a ordem. Por isso o meu caos interior também se ordena e a mensagem pode atuar. Toda obra literária pressupõe esta superação do caos, determinada por um arranjo especial das palavras, fazendo uma proposta de sentido. Então, as formas, os recursos expressivos são estruturas com as quais a gente lida para dar sentido à nossa experiência e fazer com que ela não seja confusa, caótica, fazer com que ela ganhe sentido. Então, a gente pode até retomar o pensamento do Antônio Cândido sobre o processo de formação da literatura brasileira, que ele repõe no texto A Literatura e Cultura, de 1900 a 1945, falando, né, como eu mostrei em aula anterior, falando que a literatura brasileira tem uma espécie de lei, né, em que a gente tem a forma da expressão, que é de matriz europeia, né, que aqui é adaptada, e a substância da expressão, que é local. Então, a forma, isso que permite a produção de ordem, está sempre associada a uma herança da colonização europeia. Mas, nesse primeiro momento do texto, tudo humaniza, inclusive não só o repertório cultural europeu, mas o que é associado às culturas de oralidade. Só que isso vai mudar e tem algumas passagens aí que eu acho interessantes nessa mudança. Deixa eu ver aqui. Aqui é quando ele fala do Gonzaga. Mas aqui, olha, ele vai falar do Castro Alves e do Bernardo Guimarães. Ele diz, quando a literatura tem uma mensagem ética, né, ela precisa ter uma eficácia também estética, senão ela não vai ter o resultado que pretende. Ele diz, a sua obra, né, de Castro Alves, foi em parte um poderoso libelo contra a escravidão,
pois ele assumiu posição de luta e contribuiu para a causa que procura servir. O seu efeito foi devido ao talento do poeta, que fez obra autêntica porque foi capaz de elaborar em termos esteticamente válidos os pontos de vista humanitários e políticos. Aí ele continua: a paixão abolicionista estava presente na obra de ambos os autores, Castro Alves e Bernardo Guimarães. Ele está comentando o romance A Escrava Isaura. Mas um deles foi capaz de criar a organização literária adequada e o outro não. A eficácia humana é função de eficácia estética e, portanto, o que na literatura age como força humanizadora é a própria literatura, ou seja, a capacidade de criar formas pertinentes. Então é a própria literatura, mas então é a boa literatura, não é mais toda a literatura. Ele não acha que a obra do Bernardo Guimarães tenha essa força humanizadora, porque ele acha que é um mau romance, Escrava Isaura. Apesar de ter sido tão lido, então, né, até adaptado para novela, enfim. Mas ele acha que a mensagem do Castro Alves ganhou mais, digamos que, efetividade por conta da forma que ela tinha, né, e que impactava, então, de maneira mais profunda, né, e produzia talvez mais capacidade de entendimento e de consciência do problema do que a do Bernardo Guimarães. Isso já dá uma sugestão de, bom, então não é toda a literatura, vai ser a literatura que, aí, por isso é preciso defender o acesso à literatura que tenha essa força humanizadora. E quem vai saber? Ele sabe, ele está bem seguro do que é humanizador, do que não é. E aqui ele começa, né, a comentar o poema do Tomás Antônio Gonzaga. E ele vai dizer: a extrema simplicidade desses versos remete a atos ou devaneios dos namorados de todos os tempos. Ficar com a cabeça no colo da namorada, apanhar flores para fazer uma grinalda, escrever as respectivas iniciais na casca das árvores. Mas na experiência de cada um de nós, esses sentimentos e evocações são geralmente vagos, informulados, e não têm consistência que os torne exemplares. Exprimindo-os no enquadramento de um estilo literário, usando rigorosamente os versos de 10 sílabas, explorando certas sonoridades, combinando as palavras com perícia, o poeta transforma o informal ou o inexpresso em estrutura organizada, que se põe acima do tempo e serve para cada um representar mentalmente as situações amorosas deste tipo. A alternância regulada de sílabas tônicas e sílabas átonas, o poder sugestivo da rima, a cadência do ritmo, criaram uma ordem definida que serve de padrão para todos e, deste modo, a todos humaniza, isto é, permite que os sentimentos passem de um estado de mera emoção para o de forma construída, que assegura a generalidade e a permanência. Note-se, por exemplo, o efeito do jogo de certos sons expressos pelas letras T e P no último verso, dando transcendência a um gesto banal de namorado: tocar-te de papoulas na floresta. T's no começo e no fim, cercando os P's do meio e formando com eles uma sonoridade mágica que contribui para elevar a experiência amorfa ao nível da expressão organizada, figurando o afeto por meio de imagens que marcam com eficiência a transfiguração do meio natural. A forma permitiu que o conteúdo ganhasse maior significado e ambos juntos aumentaram a nossa capacidade de ver e sentir. E é interessante, ele, como eu falei para vocês, na formação, né, o Antônio Cândido vai dizer que é o Gonzaga que consegue o equilíbrio perfeito entre convenção artística, que seria o polo universal, né, e que sempre aponta para o europeu, e afetividade, né, sensibilidade local. Então, a Europa vai estar sempre ligada à disciplina mental, intelecto, razão, e o local a uma espécie de conteúdo, né, caótico. Ele fala de atraso, sociedade caótica, primitiva. E é como se as emoções fossem o nosso lado primitivo, né, caótico, que a gente precisa sempre manter, digamos que, esse esforço de organização.
E aqui ele chega a falar que os nossos sentimentos, né, costumam ser vagos, informulados. E aí, quando a gente toma contato com uma forma, a gente, de alguma maneira, sai dessa condição e ganha um outro, né, modo de acessar os nossos próprios sentimentos, porque agora eles já estão organizados. Acho que isso quando a gente escreve ou quando a gente lê, né? No caso, ele está sempre defendendo o acesso à leitura de certas obras. Mas agora, lendo, eu me lembrei que no Parceiros do Rio Bonito, o Antônio Cândido fala de sociedades muito, muito primitivas, que têm uma dieta insuficiente, vocês lembram? Para manter as necessidades básicas, que ele fala os sirinós, os nambiquaras e os índios da Patagônia, são os exemplos que ele traz. De sociedades assim, e ele diz que eles tinham formulações religiosas insuficientemente formuladas, né? Quer dizer, esse informulado, esse vago, parece ser não só uma condição de cada um, mas uma condição de um estágio de desenvolvimento cultural, em que a razão ainda não... Não, eu estava lendo e ele, eu não vou saber de precisar em que lugar, mas ele coloca exatamente isso como uma condição, como critério para você fazer a métrica do nível de desenvolvimento racional de um povo. Então ele fala do alimento, ele vai falando dessas coisas e da capacidade humana de reconhecer a existência de um Deus e formular uma religião. Isso para ele é muito importante, porque aí vai falar, tem o cristianismo dele, né? Então, isso é colocado na base já do iluminismo como um critério mesmo. Então, quando ele fala isso, de certa forma, ele só está nessa linhagem, né? Que já está lá, né? Sim. Mas eu achei que ele pudesse não falar, por exemplo, da questão religiosa. Como ele tem toda uma formação antropológica também, e marxista. Continua. Isso para mim é muito importante. Né? Essa questão da organização, lembrando da Carolina Maria de Jesus, né? Sim. É uma grande escritora, assim, mas ela passava fome. Coloca o secretário um pouco abaixo, né? Por condição econômica. Assim, porque, sei lá, não sei como é que eles pensariam nisso. Não é que ela não tem capacidade de formular uma dieta se ela tivesse todos os... Ela escreveria legal, não sei. Mas para eles a questão é a cultura. Se o povo tem determinado tipo de alimentação ou determinado comportamento, sei lá, ele está no início da formulação da... sabe? Eu acho que... Eu tenho a impressão que na obra do Antônio Cândido há essa espécie de convergência entre o que se entende como pobre e o que se entende como primitivo. E o que se entende como animal, criança, ou uma dimensão animal do homem. E nesse sentido, quando no Estímulos da Criação Literária, que a gente discutiu já, o Antônio Cândido fala, né, que o civilizado não vai tratar o alimento na sua literatura como primitivo, ele vai dizer, porque o civilizado já não sente as angústias da fome. Aí ele até faz uma ressalva, pelo menos aqueles que fazem parte do grupo que produz e frui de literatura, erudita, escrita e tal. Então, é como se os primitivos fossem pobres, porque têm uma técnica rudimentar e ficam só se preocupando com a sobrevivência, que é a mesma coisa que ele fala dos caipiras. E aí o pobre também, numa sociedade como a nossa, viveria constrangido pela fome, pela necessidade de sobreviver. Então ele está, de algum modo, se aproximando de uma condição primitiva animal, né? O que atrapalharia a sua capacidade de desenvolvimento e de produção intelectual, provavelmente, né? Mas eu acho que, claro, o Antônio Cândido, quando ele vai estudar as obras, vai ler os autores, ele também se solta um pouco dessas amarras, né?
Mas eu acho que a obra da Carolina Maria de Jesus, ela foi lida durante muito tempo como esse testemunho cru de alguém que fala quase que a vida, expondo a vida nessa ideia de uma espontaneidade absoluta, por não ter educação formal avançada, não ter erudição, não ter... Então ela foi de algum modo até valorizada muito mais como uma testemunha, digamos, da vida da favela do que como uma escritora, que de fato ela era e queria ser reconhecida como, né? Eu acho que esse reconhecimento é muito mais recente, de que ela tem um trabalho formal, de que ela reflete, né? Que ela escolhe o que escrever, que ela tem um domínio do que ela está produzindo. Porque a gente vai ver no andamento, né, do texto que pro Antônio Cândido, o que mostra que a nossa sociedade é iníqua é o fato de que a maior parte da população não tem acesso à literatura erudita, né? Então, isso ele tem toda a razão. Quem vai discordar disso, né? Tem toda a razão. É uma sociedade tão desigual e que os bens, em geral, inclusive os culturais, são de acesso restrito. Agora, o que está vindo junto é a ideia de que, como a gente vai ver, é de que se a nossa sociedade fosse mais justa, se não houvesse esses bolsões de atraso, de subdesenvolvimento, todos teriam o seu desenvolvimento plenamente, né, alcançado, e então fariam parte da cultura que é considerada mais avançada, que é de matriz ocidental. Então é como se a diferença cultural fosse resquício comprometida, né, com a desigualdade. A igualdade, ela tem uma espécie de orientação homogeneizante. É como se o fato de existirem os caipiras, digamos que cantando e dançando cururu, é porque eles foram marginalizados, a sociedade não os incluiu, eles, né, regrediram a uma condição de cultura de oralidade. Então, as culturas de oralidade parecem ser um atestado para Antônio Cândido, né, do subdesenvolvimento, que estão numa etapa folclórica de comunicação oral, lembra, no Literatura e Subdesenvolvimento? E aqui a gente vai perceber algo parecido, porque se o provérbio, se toda nesse momento, dessa noção mais ampliada de literatura, tudo humaniza, depois a gente já vai vendo que não é bem assim. Humaniza é o poema do Gonzaga, porque quando ele não pegou um rondó do Silvio Alvarenga, porque ele já disse na formação que o rondó do Silvio Alvarenga anestesia a razão. Por quê? Porque chama o violão, porque parece uma modinha, porque é muito popular, né? Então tem que encontrar um meio termo, não pode nem ser técnico demais, que fica parecendo só, digamos, que algum tanto artificial, né? Muito colado à matriz europeia, que seria o que ele vê no Cláudio Manuel da Costa em alguns momentos, né? Nem o Silvio Alvarenga, tem que ser o meio termo, tem que ser o equilíbrio feliz, como ele diz, entre a forma e a matéria que está sendo organizada. Porque se a função da literatura é produção de ordem, ela precisa estar em relação com o mundo para produzir ordem, o mundo dos sentimentos, o mundo da realidade social. Se ela for puro jogo convencional, ela perdeu o seu sentido efetivo no mundo. Tanto que até no terceiro capítulo eu faço um estudo que eu chamei de Física da Literatura. Imaginação, deixa eu ver aqui. Concretude, imaginação e contenção. Porque para o Antônio Cândido eu fui vendo quais são os perigos para ele, né? Tem o perigo em descambar na oralidade, no popular, que ele está muito atento na formação, né? No Literatura de Dois Gumes ele fala, né, essa força absorvente das culturas primitivas, a sedução poderosa das culturas primitivas e do folclore. Então esse é um perigo, que parece ser um perigo assim de chegar mais perto de uma concretude do mundo e de um estado mais espontâneo, né, de natureza e não de cultura. Mas existe um outro perigo, que é o do artificialismo, que ele vai acusar daí a elite, em grande medida, que fica muito conectada, digamos que,
as referências culturais estrangeiras, europeias, e se acham acima da incultura geral do país, como ele diz no Literatura e Subdesenvolvimento. E aí produzem uma obra, né, muitas vezes sem valor, no sentido desse valor humanizador, porque aí o perigo é ela se tornar puro jogo, puro assim, arranjo de palavras para fruição e não para construção de ordem e sentido do mundo, né? Então são dois perigos, o perigo dela se desfazer, que são os perigos que na formação ele vai falar, e aí a gente vê como ele é clássico, né? Porque são os perigos, o perigo, ele diz, na formação tem uma passagem muito interessante que ele fala das relações entre palavra e mundo. Ele diz que na poesia barroca a palavra é mais importante que o mundo. Na poesia clássica, a palavra e o mundo entram em equilíbrio. E na poesia romântica, o mundo é mais importante que a palavra. Então, é como se fossem forças, né? Por isso que eu falo física da literatura. Forças em relação à força da palavra, à força da emoção, à força, digamos que, da concretude. E só que a palavra é um recurso do logos, é um recurso da razão, mas ela é perigosa, porque ela própria pode ser um recurso da sedução, digamos que da imaginação, que pode tirar você, né? Você pode se voltar muito, digamos, para uma subjetividade, para uma interioridade, se desconectar do mundo. Então tem vários perigos aí. E a literatura seria humanizadora quando ela tivesse essa capacidade de, né, ordenar a matéria, né, que ela está tentando elaborar. É interessante. E aí ele volta, de certa maneira, àquela ideia de que a literatura não corrompe nem edifica, humaniza em sentido profundo porque faz viver, né? É perigosa também, né? É interessante, né? Porque aqui os exemplos que ele traz, a argumentação está sempre no sentido da produção de ordem. E que parece que a gente sai de um estado que seria arriscado daí, né? De você se perder numa confusão das emoções, de uma confusão também nas suas relações, de não entender o seu lugar social, né? Não entender a sociedade que você vive. Então parece que ela é sempre esse ganho de consciência. No geral é isso. Mas talvez, não sei, algo para a gente realmente pensar. Porque ele volta a essa ideia no final, que não foi o argumento mais encadeado, né? Talvez a estruturação possa ser perigosa porque vai produzir daí talvez uma crise de alguma maneira, né? Não sei. O próprio Grande Sertão Veredas, né? Que é aquele fluxo, aquele jorro, aquela coisa, nossa, aquela experiência, né? A leitura que o Cândido faz muitas vezes é nesse sentido da ordem, ver mais claro. Ele termina assim a leitura do Grande Sertão dizendo: depois de ler a gente vê mais claro. Ele tem esse valor. Pois é. Eu estava até pensando nessa relação do Cândido, né, com o popular e do erudito, né, pensando naquele estudo do Leonardo Arroio sobre o Grande Sertão Veredas, né, cultura popular e cultura erudita no Grande Sertão Veredas, que ele vai mostrando, né, essa relação entre como que o Guimarães Rosa pega essa matéria popular, os ditados, as coisas, e ela elabora ficcionalmente, e ele justamente faz uma grande questão de mostrar que, na verdade, assim, o erudito, né, está calcado em todas as grandes culturas num popular, né, que é uma reconstrução do popular, né, que ele se apoia aqui, e nessas grandes culturas que a Antônio está falando, às vezes a barreira entre o popular e o erudito não é tão marcada, assim, que justamente a grande sacada do Grande Sertão Veredas
depois o Arroio faz um negócio muito legal assim, no final do livro, que ele faz uma espécie de dicionário de provérbios do Grande Sertão Veredas, né? Amor. Ele pega as frases do Grande Sertão Veredas que falam de amor. Ele faz assim, usando como tem uma estrutura de ditado popular. Né? Então, o ditado popular não é menor, né? nessa visão que, por exemplo, o Guimarães Rosa está trabalhando. Então, vejo que bom vamos dizer assim, o popular sendo, tanto Cândido, uma etapa inferior e que a gente deveria, né, pensar nessa etapa superior, que seria essa grande literatura. Então, o Sertão Veredas me parece ser um bom exemplo. É curioso, né? Eu acho que até no direito à literatura tem momentos em que ele diz como é importante pensar na circulação, ele fala entre os níveis culturais, né? O popular e o erudito. E que essa circulação, sempre em níveis a ideia dele, né? Ele fala em alta literatura, bens culturais mais altos, a ideia, né? Mas ele chega a falar que há ele foi até alertado, né, pelo Roger Bastide, de que há um trânsito, que não é sempre o erudito algo superior ao popular. O popular muitas vezes adapta o erudito, né? Tem um jogo. Se a gente pensar quantos folhetos de cordel são adaptações de romances que são considerados eruditos. Até a Márcia Abreu tem um trabalho sobre isso, um artigo muito interessante sobre a adaptação de romance erudito para cordel. São muitos brasileiros, estrangeiros, são muitos romances adaptados para cordel. E agora, o que também ela diz que eu acho bem interessante em outros trabalhos, que ela trabalha muito com romance, né, Márcia Abreu, é que o que é entendido como erudito num determinado momento não foi em outro, muitas vezes, né? Muitas vezes o que a gente está defendendo como obra humanizadora foi considerada uma obra que ia fazer mal para os seus leitores, né? Então essa segurança do Antônio Cândido em dizer qual repertório humaniza, eu acho que a gente pode discutir muitas vezes, talvez até por alguns dos momentos do próprio desenvolvimento do argumento dele, né? Eu tenho a impressão, né, de que para o Antônio Cândido existe uma espécie de responsabilidade, né, dos escritores na produção de uma literatura nacional, e que o popular é regional, o popular está ligado às particularidades, ao que é local, e que esse, digamos, material vinculado ao local deve ser recolhido, né, conhecido. Ele próprio foi estudar o cururu, depois desistiu porque resolveu estudar alimentação, porque achou que o cururu, toda a cultura caipira era muito, digamos que, condicionada, né, pela base econômica e tal. Mas a ideia dele me parece ser a de que há um movimento, né, uma espécie de progresso, né, desenvolvimento da nação no sentido da construção de uma integração nacional, em que a nação possa se integrar como nação, superar suas diferenças que são, inclusive, decorrentes, né, de isolamento, que muitas vezes, como ele vai dizer, né, decorrem, né, de uma colonização predatória e de um estado de subdesenvolvimento, né, também decorrente, né, de relações de dominação. Isso ele vai dizer especialmente no Literatura de Dois Gumes e no Literatura e Subdesenvolvimento. Mas eu acho que a imaginação dele de futuro, né, o que ele é pensar que a gente possa se consolidar como uma nação civilizada integrada às nações civilizadas, são os termos dele, ou nações modernas. E que todo esse material vinculado à oralidade, ele tem que ser abarcado pela civilização. Então, nesse sentido, para ele, o Guimarães Rosa tem essa força, digamos, humanizadora, porque ele está incorporando esse material ao repertório da literatura nacional, que daí sim é um repertório que vai garantir a nossa participação no mundo civilizado.
Então, eu acho que é isso. São níveis e são, digamos que... se o provérbio popular humaniza ou uma canção, uma anedota, humaniza aquela comunidade. Aquela comunidade está ganhando algum maior sentido para a sua experiência, para a sua vida. Mas no mundo moderno, digamos, isso tem que dar lugar ou tem que ser integrado ao modo de produção de ordem que talvez que vá mais longe, né? E possa ter essa ambição universal. Mas é um problema que a gente já discutiu, né? Como assim o universal vai ser a participação num certo particular, que está se entendendo como universal. Esse também é o argumento do Marcos Natali, né? Como universal. E esse processo de humanização que é defendido no direito à literatura acaba sendo um modo de não dizer, né, o que é a defesa de uma modernização, da integração a um mundo considerado moderno. Então é urbanização, é participação num certo mundo. Eu acho muito interessante toda essa coisa dos T's, dos P's, né? Como se isso fizesse a gente ordenar o nosso sentimento de uma forma... É curioso, né? Mas aí ele avança, e essa passagem eu acho bem importante, porque ele diz: o que ilustrei por meio do provérbio e dos versos de Gonzaga ocorre em todo o campo da literatura e explica por que ela é uma necessidade universal imperiosa e por que fruí-la é um direito das pessoas de qualquer sociedade. Desde o índio que canta suas proezas de caça ou evoca dançando a lua cheia, até o mais requintado erudito que procura captar com sábias redes os sentidos flutuantes de um poema hermético. Em todos esses casos, ocorre humanização e enriquecimento da personalidade do grupo por meio de conhecimento oriundo da expressão submetida a uma ordem redentora da confusão. Então a gente encontra o mesmo em tudo, né? O que é, né, algo para a gente pensar, mas desde o índio até o requintado erudito. Então o índio não é erudito, né? Aí que também a gente já vai percebendo essa hierarquização, né, nessas. Então você não pode ter um erudito de uma cultura de oralidade, ou uma cultura, e até pensar o que é essa tal cultura de oralidade, né? Porque que noção de escrita é essa que exclui várias formas de grafia que não sejam fonéticas? Que se a gente pensar em grafia, toda a sociedade tem grafia, é só a escrita fonética que foi alçada uma espécie de sentido único de escrita por uma tradição cultural que se universaliza, né, nesses processos de dominação. Mas, então, se antes ele estava falando, né, Antônio Cândido, que a força humanizadora depende da forma, quando ele diz do requintado erudito, sabe as redes de sentidos flutuantes, né, de um poema hermético, ele já tinha dito um poema hermético é humanizador também, mesmo não tendo uma mensagem necessariamente engajada numa luta por direitos humanos, mas é humanizador porque organiza, porque... Então, desde até, fica parecendo que o indígena tem algo menos formalmente elaborado, né, como é exatamente o que ele diz no Parceiros do Rio Bonito. Mas, de todo modo, acho que o Natali também, discutindo essa passagem, ele diz, mas, bom, será que o indígena está envolvido com esse programa humanizador? Será que é isso que ele está... Se ele pode... Ele não está, talvez, se comunicando com agentes não humanos, né? A ideia de humano, aí o Natali diz, é tão difícil você universalizar não só o que é ficção, que a ficção, como categoria, também, quando a gente vai ver, ela é histórica, ela não é nem universal na tradição ocidental, no sentido de que, né, na antiguidade não faz sentido falar em ficção. Luiz Costa Lima tem
muito estudo sobre isso, também muito interessante para a história do próprio conceito de ficção. No controle do imaginário, né, os estudos dele sobre o controle do imaginário, controle do ficcional. Mas esse é um assunto bem interessante. Bom, tem sociedades que não têm ficção, não existe essa categoria, ela não faz sentido nenhum. E, historicamente, ela vai surgir quando surge o discurso historiográfico, né, que vai se definindo, por Luiz Costa Lima, nos finais da Idade Média, começa a se definir o que seria. E é uma história que tem muito a ver com práticas muito concretas, né, de produção, de circulação de obras, de censura. Bom, mas o que o Natálio diz, é difícil você, muitas vezes, traduzir para línguas, né, não europeias a palavra literatura, ficção, mas é difícil também traduzir humano, direito, universal. Todas essas palavras são muito difíceis de traduzir. E aí ele fala da violência tradutora, quando você, né, incorpora na sua, né, diz, aquilo é tal coisa, você está usando a sua categoria para explicar o outro. Mas, bom, o texto é tão interessante, né, do Antônio Cândido. Aí ele vai, em um determinado momento, ele vai dizer que então essa força humanizadora da literatura produz algo, que é essa humanização. O que é, né? Aí ele diz, é o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais: exercício da reflexão, aquisição do saber, boa disposição para com o próximo, afinamento das emoções, capacidade de penetrar nos problemas da vida, senso da beleza e cultivo do humor. A literatura nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante. Então, o efeito da literatura seria esse. Aí, quando a gente viu, né, no Literatura e a Formação do Homem, o conto do Coelho Neto, para ele, não faz isso. Não torna a gente mais aberto ao semelhante. Aí ele condena. Então a gente também, é toda a literatura, mas não é toda, é só aquela então que for bem sucedida, né? Né, para o critério mesmo de avaliação que ele tem. Aí ele diz, isso posto, devemos lembrar que além do conhecimento, por assim dizer, latente, que provém da organização das emoções e da visão do mundo, há na literatura níveis de conhecimento intencional, isto é, planejados pelo autor e conscientemente assimilados pelo receptor. Estes níveis são os que chamam imediatamente a atenção, e é neles que o autor injeta suas intenções de propaganda, ideologia, crença e revolta. E aí ele vai falando, como a gente já viu, né, que essa literatura, né, engajada depende da forma também. Aí ele vai falar da literatura e dos direitos humanos, e aí ele começa, depois, né, de defender que a literatura é uma necessidade universal, ele nessa passagem vai dizer o que ela causa, né, o que a sua falta causa. Ele diz, acabei de focalizar a relação da literatura com os direitos humanos de dois ângulos diferentes. Primeiro, verifiquei que a literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo, ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar nossa humanidade. Em segundo lugar, a literatura pode ser um instrumento consciente de desmascaramento, pelo fato de focalizar as situações de restrição de direitos ou de negação deles, como a miséria, a servidão, a mutilação espiritual. Então aqui essa passagem eu acho bem interessante, porque ele diz que ela é uma necessidade universal. E se ela não for satisfeita, essa necessidade, ela vai mutilar a personalidade, né? Mutilar a nossa humanidade. Só que quando ele defendeu que ela era universal, ninguém conseguia ficar sem ela, porque ela estava numa acepção tão ampliada que incluía, né, todo tipo de efabulação, todo discurso com toque poético, toda canção. Então, ela só faltaria, não sei, se a gente tivesse isolado, né, completamente, não tivesse mais em relação social, porque senão ela dificilmente faltaria. O que me parece que a gente pode certamente, né, entender é que, bom,
diante de uma sociedade tão injusta, em que as pessoas não têm tempo de lazer, que é um argumento dele, elas podem ficar sem tempo para nenhum tipo de literatura, né? De ouvir música, de contar histórias, porque elas estão massacradas, trabalhando, se deslocando. Mas não é esse o argumento dele. Ele não quer que as pessoas tenham tempo para fazer o que elas queiram fazer, ou possam fazer, ou se interessem por fazer. A ideia é defender que mutila a humanidade a falta de acesso a uma certa literatura. Ele vai dizer: a organização da sociedade pode restringir ou ampliar a fruição deste bem humanizador. O que há de grave numa sociedade como a brasileira é que ela mantém com a maior dureza a estratificação das possibilidades, tratando como se fossem compressíveis, ou seja, que você pode restringir, diminuir, comprimir, muitos bens materiais e espirituais que são incompressíveis. Em nossa sociedade, há fruição segundo as classes, na medida em que o homem do povo está praticamente privado da possibilidade de conhecer e aproveitar a leitura de Machado de Assis ou Mário de Andrade. Para ele ficam a literatura de massa, o folclore, a sabedoria espontânea, a canção popular, o provérbio. Estas modalidades são importantes e nobres, mas é grave considerá-las como suficientes para a grande maioria que, devido à pobreza e à ignorância, é impedida de chegar às obras eruditas. Então aqui tem uma mudança, né? Tem todo, assim, se a literatura em acepção ampliada, num primeiro momento, né, parece que exerce de alguma maneira uma força humanizadora em geral, aqui, nesse sentido de produção de ordem, sentido do mundo, aqui a ordem dessa literatura de massa, folclórica, está ligada a uma condição de sabedoria espontânea, né, de algo menos elaborado, então, menos formalmente elaborado. E se a humanização é uma questão de forma, não é espontaneidade. Né? E aí eu acho essa é uma questão, assim, que o Natália mostra como ela é complexa e ela é difícil, envolve pensar sobre política cultural, né? E o que eu acho interessante no argumento da Natália é que o Antônio Cândido não considera a possibilidade de se pensar na produção de novas produções culturais. Parece que existe uma produção cultural que precisa se tornar acessível. Aí o Natália usa a categoria do subalterno, né? Acessível ao subalterno. Mas a possibilidade do subalterno fazer algo que não estava previsto, de produzir cultura, parece não estar no horizonte, né? Ele precisa receber cultura. E é grave, daí ele, nesse momento, né, a canção popular, aí a gente vê, né, como tem um lugar. Tanto que os exemplos que ele dá, quando ele fala do Mário de Andrade, quando atuou, né, na Secretaria de Cultura, é de elevação do gosto, né? Então, ele, depois dos trabalhos que o Mário de Andrade fez, as pessoas estavam indo procurar não só ópera e piano, mas também obras, né, mais assim sofisticadas, de quinteto de cordas, enfim, outros, porque a ópera era muito popular. Olha que engraçado, né? O que a gente acha erudito nem sempre é considerado erudito. Para o Antônio Cândido, a ópera era um sinal, gostar de ópera e de piano era um sinal de gosto, assim, pouco refinado. Então, a ideia é dar acesso ao que há de melhor, né? Imagina, hoje em dia, para a gente, ópera é o que há de mais, né? Bom. Pensar assim, ópera no século XIX, tinha aquelas grandes companhias que vinham para o Brasil, fizeram teatro no Pará. É cultura de massa, entretenimento. Com certeza. Eram as celebridades, exatamente. Ler as crônicas do Machado sobre essas apresentações é o máximo, porque elas eram divas mesmo, tinham seguidores. Barato. Não tinha brigas entre brigas, de uma ou de outra. Então nem era isso, essa coisa elevada aqui. Mas o Cândido aqui, para ele, ópera não é muito elevado, não.
Para a gente, hoje em dia, né? Eu acho. Para ele, não. Para ele ainda estava mais próximo desse gosto mais popular. Bom, mas aí essa parte eu acho bem interessante. Ele diz, como seria a situação, que sociedade ele idealiza, né? Como seria a situação numa sociedade idealmente organizada, com base na sonhada igualdade completa, que nunca conhecemos e talvez nunca venhamos a conhecer. No entusiasmo da construção socialista, Trotsky previa que nela a média dos homens seria do nível de Aristóteles, Goethe, Marx. Utopia à parte, é certo que quanto mais igualitária for a sociedade, quanto mais lazer proporcionar, maior deverá ser a difusão humanizadora das obras literárias e, portanto, a possibilidade de contribuírem para o amadurecimento de cada um. Então, isso quanto mais lazer proporcionar, acho bem interessante. Né? Mas aí já vem com a difusão humanizadora das obras literárias, que são aquelas que ele vai defender. E aí ele diz, né, quais seriam, né? Fausto, Dom Quixote, os Lusíadas, né, a obra do Machado. E aqui, nesse primeiro parágrafo, tem algo muito importante, eu acho. Ele diz, isso faz lembrar que, envolvendo o problema da desigualdade social e econômica, está o problema da intercomunicação dos níveis culturais. Nas sociedades que procuram estabelecer regimes igualitários, o pressuposto é que todos devem ter a possibilidade de passar dos níveis populares para os níveis eruditos, como consequência normal da transformação de estrutura, prevendo-se a elevação sensível da capacidade de cada um, graças à aquisição cada vez maior de conhecimentos e experiências. Então, aqui, quando é passagem de níveis, né, populares para níveis eruditos, sugere que uma sociedade justa só vai ter erudito, né, no sentido de que todos vão participar da cultura erudita, que ele estava colocando num polo oposto ao do indígena, como a gente tinha visto. Então, não haver erudito, como ele não parece considerar a possibilidade de um sambista ser um erudito, por exemplo, né? De um rapper ser um erudito, então, por que, né, não pode haver erudição em repertórios populares, né? No sentido de elaboração, de conhecimento, né? De desenvolvimento, né? De uma habilidade, de uma técnica, de uma capacidade de produção de sentido. Então, parece que... E aí tem algo que é muito... que a gente pode notar, né? Mais para o final do texto, que o modelo de desenvolvimento pleno, a gente vai percebendo que é ele próprio, o próprio autor do texto, o próprio Antônio Cândido. Porque quem vai ser mutilado na sua humanidade é quem não teve, como ele teve, o acesso a uma formação de qualidade. Então, ele que é responsável, que ele não faz parte da elite criminosa que ele está denunciando, ele é responsável, ele quer uma sociedade melhor para todos. Qual é a sociedade melhor para todos? Que todos possam ter as condições que ele teve, né? Então, no limite, os mutilados na sua humanidade são os que ficam reféns de uma etapa folclórica. Ele parece não ter faltas ou falhas, porque ele era um privilegiado, ele sabe disso, ele era de família rica, ele sempre aprendeu várias línguas, viajou para vários países, sempre teve toda a condição de se formar dentro dessa cultura erudita. Então, isso eu acho que é algo para a gente também considerar, né? Que é plenamente humano é quem, como ele, né, conhece Fausto, Dom Quixote, os Lusíadas, Machado de Assis. Então, mas a ideia dele, o fato dele ter, né, esse empenho democratizante, igualitário, é que todos possam também ter, que isso não fique só de uma classe. Então, podem ser fruídos em todos os níveis e seriam fatores inestimáveis de afinamento pessoal se nossa sociedade iníqua não segregasse as camadas, impedindo a difusão dos produtos culturais eruditos e confinando o povo a apenas uma parte da cultura, a chamada popular. Então,
o Natali, né, o Marcos Natali, ele diz que começa a haver um problema, digamos, nesse pensamento, né, de uma política cultural de esquerda, progressista, então de levar, de dar acesso, quando passa também a haver a demanda por respeito ao próprio repertório cultural. Aí começa a haver uma tensão entre os programas, né, que entendem que é preciso levar a cultura e aqueles que entendem que é preciso reconhecer a cultura que existe. Então, o texto do Antônio Cândido para o Marcos Natali tem essa, digamos que, tensão. Começa falando da literatura num modelo que seria o que ele chama de uma democracia, o modelo de democracia performativo, no sentido todos já são agentes políticos, né, como condição já dada de todo sujeito, e um modelo pedagógico de democracia que as pessoas precisam se formar para terem consciência política e serem, né, agentes políticos. Então, o Natali faz uma analogia com a discussão que o Antônio Cândido faz sobre literatura. Por um lado, todos têm literatura, todos já são, então, né, parte, digamos, daqueles que produzem e consomem esse bem cultural, né? E depois, não. Né? É preciso levar e é preciso formar os leitores para que eles possam daí participar, né, de uma cultura literária. Então é uma espécie de tensão entre digamos que dois modelos, né, modos de pensar. E eu acho interessante que o Natali vai dizer que o modo como Antônio Cândido organiza, e principalmente no final, quando ele vai dando exemplos, que o Natali associa quase assim narrativas de milagres, sabe? Quando, porque né, é a história de alguém que levou, né, alta literatura para os operários adoraram e não gostaram do romance que era feito para operário, no sentido de ser simplificado, né, e levar uma mensagem de luta política. Ou os italianos tiveram opção, né, italianos também, operários, de estudar, e o que eles quiseram foi aprender melhor a própria língua italiana, porque eles estavam muito ligados aos seus dialetos e queriam aprender violino. Então, sabe, aí são vários exemplos desse querer do pobre, dessa cultura erudita. E aí o exemplo que o Antônio Cândido dá, ele adora a Itália, fala que os italianos sabem a Divina Comédia de cor, não sei quantos mil sabem o inferno, mais não sei quantos mil o inferno e o purgatório, aí menos, aí vai diminuindo, não vai aumentando, vai diminuindo. O inferno são milhares, aí vai diminuindo um pouco, até todo mundo que sabe todas as partes. Mas aí ele conta que ele, quando era criança, em Poços de Caldas, tinha um sapateiro italiano que ia lá batendo a sola e declamando lá a Divina Comédia, o inferno da Divina Comédia. Então, para ele, esse é um exemplo de humanização. Aí ele diz, hoje a Itália é um país, né, da mais alta cultura e tal, mas todos, mesmo os analfabetos, podem ter acesso aos bens culturais mais altos. Essa é a defesa, a ideia de que todos conseguem fruir. E aí ele dá o exemplo de quando ele tinha 12 anos, também em Poços de Caldas, um casal, né, de analfabetos, o jardineiro e a esposa, pediram para ele ler Amor de Perdição. O jardineiro era português, e aí ele leu. E aí ele disse que ele pôde verificar que eles entendiam com emoção inteligente, então que eles tinham capacidade. Então dizer que o pobre não tem capacidade, né, ele está dando vários exemplos para dizer que não. E aí o Natali diz uma coisa interessante, ele fala, parece que toda a argumentação aí, né, sugere que o que o Antônio Cândido está defendendo como projeto, levar a cultura erudita, não é uma imposição, é o desejo do próprio subalterno. Ele está só representando o desejo que ele já, né, que já está lá. E então porque a gente está aí, é bem interessante, porque a gente está num contexto, né, de 1988, é um contexto de debates, né, o Antônio Cândido está fazendo parte de um momento, né, ele apresentou como conferência num evento na Arquidiocese de São Paulo, com mais outros vários intelectuais, pensando a questão dos direitos humanos em plena Constituinte,
né, de 1988. Então a gente está pensando, é um texto que está pensando a redemocratização do Brasil também, nesse contexto em que a gente está vivendo a saída da ditadura, a elaboração de uma nova Constituição. Então eu acho que essa sugestão do Natália é interessante, né? Porque é um texto que está defendendo que ele está representando o povo, os interesses do povo. Então, é como, né, um modo de se colocar como que numa democracia representativa. Né? Eu estou aqui representando. Já circulava muito no Brasil, nos tempos oficiais, a citação do Cândido, né, isso virou moeda corrente, todo mundo cita, todo mundo usa. Todos os eventos de literatura. Assim, do aula do próprio livro, né, no Estado Nacional de Letras, assim, até me cansa às vezes, assim, porque eu fico pensando, pô, ele não é um cara que está pensando em cima de literatura, né? Sim. Então, é um negócio bem recorrente. Mas tem uma autora argentina, que é a autora de livros infantis, teórica, a Maria Teresa Nogueira, e ela, num livro chamado Literatura ou Revolução, ela tem um texto chamado Ler Direito de Todos. E ela cita o texto do Cândido, cita algumas passagens, cita, mas eu acho interessante que ela traz ela diz assim, de vez em quando as pessoas falam para ela, mas antes as pessoas liam mais, falando do contexto da Argentina, né? Que hoje as pessoas leem menos, né? E aí ela pergunta, quem lia? Né? Quer dizer, a grande questão assim, quem é essas pessoas que liam mais, que dados comprovam isso, né? Então, tem um lado, esse texto é produtivo, às vezes, quando a gente não lê ele no todo. Quando a gente, às vezes, pega uma determinada passagem dele, ele é bastante provocativo. E é o que eu vejo, assim, são alguns trechos que são mais citados. Nunca é uma análise, assim, de toda a argumentação, né? As pessoas pensam aqui e ali em algum momento que serve para... Como acontece com quase tudo, né? Corroborar o que a gente está defendendo, né? Está defendendo. Mas eu acho esse um bom texto, assim, que para mim é muito diferente de como o pessoal, como a gente se apropriou. Né? O que ela tirou. Interessante. Uma visão diferenciada, assim, desse texto. Eu gostaria de ter a referência. Legal. Ótimo. Obrigada. A gente podia, né? Pode ser, Felipe, ter uma troca de bibliografias. Obrigada. E a Michelle Petit também, na Arte de Ler, cita o Cândido. Eu acho que é um texto muito lido e eu acho que realmente concordo com você. Acho que são passagens que por vezes chegam a conclusões que são muito diferentes das que o Antônio Cândido chega. Por exemplo, eu tenho visto muito citado assim, o direito à literatura como o direito de fazer literatura. Né? Então, a literatura indígena, a literatura... e é uma coisa que até o Natália destaca. No texto do Antônio Cândido não parece haver a consideração dessa possibilidade, de que o subalterno faça algo que não estava previsto, e que isso seja interessante. É verdade, é verdade. Mas, assim, uma pergunta que eu me coloquei agora, falando sobre pessoas no meio do estudo e tal, e quem lia antigamente, mas, assim, quem também fez esse texto circular tanto, né? Porque quem estava na universidade abraçou na época, e quem está hoje, para perceber quais são os problemas desses textos, que mudou muito, pelo menos no Brasil, o perfil das pessoas universitárias. Então, assim, para a elite,
É ótimo. É ótimo o trabalho do Antônio Cândido. Para a elite é ótimo. Para a elite que está dentro da universidade e que não tem a menor noção do que é Brasil, que não conhece nada, vamos falar a verdade, que não conhecia nada, quem tinha acesso a isso, é ótimo. Então vai circular mesmo, porque eles concordam muitas vezes. E aquilo ali é uma forma de explicar ao mundo como a gente enxerga. Não é a universidade de hoje, né? Aqui não é. É interessante, eu acho que até no último encontro a gente conversou um pouco sobre isso, né? Como a universidade está mudando, está diferente, por conta de uma outra frequentação, né? Por conta das políticas, né? De ação afirmativa, e isso é muito importante. Eu acho também que... E até lembrando, né, como eu já comentei, quando Antônio Cândido diz que a força humanizadora da literatura é uma função estética, né, que produz, ou seja, é o trabalho formal, é a forma que organiza a matéria e daí organiza a nossa mente e as nossas emoções. Quando ele diz, né, que o Luiz Gama não tem nenhum valor estético, isso é sério, né? Ou seja, se depende da forma. E quando ele vai jogando para esse espontâneo, tudo que é da oralidade, não reconhecendo um trabalho formal, né, elaborado na canção popular, por exemplo, como que ele joga para esse lado da cultura popular, do que está ligado a algo mais espontâneo, também é sério, acho que tem a ver com esses problemas. Não, tem o conceito, eu acho que é o 9 ou 10 que falou o conceito que ele acha que é o nome da humanização da humanidade. E tem uma palavra ali que é muito importante, que é o semelhante, né? Então, quando você está numa instituição em que você trabalha com o semelhante e visa uma uniformização, você tem um conceito desse do que é humano, cai como uma luva. Sim, ninguém agora, percebe. Né? Você tem uma sala, sei lá, estudantes de letras que vêm de vários estratos sociais, de vários lugares, sei lá, indígena, quilombola, não sei o quê. E você cai com um conceito desse na sala de aula, eu acho que... Hoje em dia dá problema, né? Eu acho que sim, tá com a chance de dar ruído, né, e de não haver essa... Uma coisa interessante, lendo em disciplinas, né, ler o direito à literatura e depois ler um texto do Abdias Nascimento. É muito interessante ver como a expectativa de público é diferente, assim, de interlocutor, de leitor. Os textos do Antônio Cândido, a impressão que eu tenho é que ele realmente tinha uma expectativa de muita adesão. Tanto que ele, né, tudo bem, é uma palestra aqui que depois se tornou um texto, mas é um texto que, como texto, circula tanto, né? Mas a gente não tem nenhum, digamos que, argumento assim muito... a gente não... Ele não cita nenhuma fonte desses italianos que liam, né, e que sabiam de cor, tanta coisa. Quer dizer, ele parece que a autoridade dele é muito suficiente para convencer anedóticos, né? E ler o Abdias, assim, estava lendo O Genocídio do Negro Brasileiro. Ele argumenta tudo. E a expectativa de recepção é de uma recepção hostil. Certamente, assim. Tanto que ele é muito contundente, muito firme, mas tudo é documentado, tudo é embasado, tudo é, né, segundo fulano, documento tal, segundo, né, estudo tal, tudo é... Ele não supõe uma adesão. Então, acho que tem a ver com isso, né? E eu acho bem interessante quando você supõe, assim, você está num ambiente em que pode haver discordância, né? No caso do Abdias, é um negócio muito, muito violento, que ele está em embate com um contexto extremamente hostil, né? Mas a universidade poder ser um ambiente em que a divergência possa existir, né, é interessante, porque eu acho que, com relação, assim, a experiência que eu tenho tido estudando Antônio Cândido, é que houve, né, isso está entrando em crise, uma expectativa de concordância.
e de muita gratidão. Essa coletânea é muito interessante, Antônio Cândido dos 100 anos, porque é todo um louvor ao mestre e uma gratidão ao mestre que, né, nossa, me proporcionou a minha humanização. Então, é toda uma... e aí tem uma relação assim de dívida, né? Muito, e ao mesmo tempo uma preocupação em dizer que fiz tudo por ele e que ele também gostava muito de mim. Então tem vários textos que são sobre isso, sobre as relações pessoais das pessoas. Mas eu fico me perguntando que figura, né, de professor, de mestre é essa e que relação na sala de aula se espera, né? Quando a autoridade é tão grande, né, do mestre. E quando o discípulo... Eu lembro assim, o texto do Antônio Cândido é um texto muito acessível, né? Assim, pensando dentro do universo da crítica literária brasileira, por exemplo, o Espaço Caminhar, é um texto difícil. Então, quer dizer, também o Cândido, ele entra assim, pensando em alguns livros dele, também os ensaios dele. Sim. Não assim, uma formação também muito grande, muito denso, muito chato, em certas passagens, né? Assim, eu vou falar de uma literatura que não é boa, assim, mas tem que falar disso porque ninguém gosta dela, quem é que vai gostar, né? A gente tem que gostar, que é a nossa. Tem tudo, mas a gente tem que gostar. Mas nesses textos de ensaio, muitos deles, às vezes, teve essa circulação também em gibis, em jornais, em publicações de, assim, outro tipo de público. Então, a própria palestra, né? Essas palestras, você prepara um texto para uma palestra, que é uma fala, e aí tem um nível de, quando você modula essa fala, você pensa quem está te ouvindo, e esse texto contém essas marcas, não é? Então, assim, por eu pensar também que é um texto que está assim, um livro muito acessível, né? Ou, vamos dizer, acessível assim, com um pouquinho de esforço, talvez, dependendo das pessoas, mesmo do universo acadêmico brasileiro, as pessoas conseguem chegar no texto. Né? Tem coisas, assim, tem uma tradição na área de letras de textos super herméticos, quanto mais difícil, melhor. Né? E ele quebra um pouco com essa tradição. Isso é bom, né? É uma qualidade. Eu tinha um professor na filosofia que falava para mim assim, você escreve muito bem, porque dá para todo mundo entender, mas isso não é bom, porque você vai no texto, e aí os problemas passam também, entendeu? Porque ele te leva do jeito que ele quiser. Quando a pessoa escreve bem, ela escreve bem, né? Nesse sentido de levar o leitor. E aí os problemas passam. E depois você, em algum momento, até pode, a menos que sejam questões muito importantes para você. E aí que eu acho que é importante a diversidade de todos os textos, né? De terem outros estratos sociais e tudo mais. Porque tem coisas que ele fala que vai bater para quem for ali pega mesmo, né? Agora, o texto que te pega, que identifica o público, e que consegue, eu acho que é pior. Porque o texto, quando é muito difícil, quando exige muito e tal, você está mais ativo ali, né? Você não está carregado. Eu acho que é pior nesse sentido, sabe? De que você vai. Sabe, o cara que é bom de papo, assim, entendeu? Você vai na conversa. E aí depois você para, mas peraí, não tinha prestado atenção nisso, né? Mas a coisa vai andando. Eu acho o exemplo que eu dei do Abdias é uma leitura muito acessível também. Né? Você já mencionou esse livro, né? Inclusive o Genocídio do Negro Brasileiro. Eu penso, quando eu leio o Direito à Literatura, muito num livrinho que eu acho também de uma leitura muito fluida e que tem acho que interesse, né? E até uma destinação, me parece, para professor da escola básica, que é o texto um livro da Márcia Abreu chamado Cultura Letrada. A Márcia Abreu, que é professora da Unicamp.
E ela conversa com o leitor, ela, né, e começa até com uma pequena cena numa sala de aula. E ela traz vários argumentos no sentido assim de questionar o cânone, de questionar o que é o bom, o que é, né, o esteticamente válido. E é muito baseado em assim, exemplos concretos. Ela vai discutir o que é literatura a partir de uma questão de vestibular. E eu acho que ela traz questões muito boas, muito acessíveis também. Então, acho que quando isso que você falou, se a gente tem diferentes perspectivas, não precisa ser o falar difícil, que muitas vezes é também uma forma de empurrar uma ideia sem, né, pela mistificação, por vezes, né? Mas dá medo de questionar, porque afinal não estou entendendo direito e tal. Mas talvez uma pluralidade, tanto de tipos de discurso, né? Porque o Luiz Costa Lima também, assim, ele tem uma obra tão extensa que também é muito diversificada nesse sentido também, do que é mais ou menos fluente, eu tenho a impressão. E o Antônio Cândido não, ele tem uma obra muito mais assim, ela é extensa, mas não tanto, que o Costa Lima publica um livro por ano, é uma coisa impressionante. Mas eu acho que realmente o Antônio Cândido sempre tem esse valor, que é o valor dele da ordem, da clareza, né? E isso é muito louvado pelos discípulos como generosidade. Mas aí, assim, você nunca pode questionar, porque ele é um modelo de retidão intelectual, moral, né? Uma coisa muito, muito impressionante. É muito interessante ler essa coletânea. E era uma época em que você... uma época que era por indicação, né? Que o Antônio Cândido indicou os seus orientandos, né? Para cargos. Então, muitos excelentes, Bom, gente, para finalizar, eu tinha separado uma parte do começo do texto do Antônio Cândido, que me chama muito a atenção, porque me parece que mostra como ele imagina um futuro a partir mesmo desse mundo considerado o presente, né, que é o do capitalismo industrial. Então parece que essa perspectiva etapista, né, como ele pensa a história, fica evidente aqui. E aí a ideia de que os direitos humanos só podem ser pensados agora. Por quê? Porque agora nós temos condições materiais para produzir uma sociedade mais justa. Então parece que fora desse mundo a gente está afadado à miséria e à desigualdade, né? Se a gente tiver uma sociedade comunitária, sem classes, como as sociedades indígenas, o que elas estão distribuindo é miséria, nessa perspectiva, né? Então ele diz: é impressionante como em nosso tempo somos contraditórios neste capítulo dos direitos humanos. Começamos observando que, em comparação a eras passadas, chegamos a um máximo de racionalidade técnica e de domínio sobre a natureza, que é o que a gente viu nos parceiros, que era o próprio processo de humanização, né? Dominar a natureza, transformar a natureza. Isso permite imaginar a possibilidade de resolver grande número de problemas materiais do homem, quem sabe inclusive o da alimentação, que é o problema que ele pensou tanto, né? Estudando os caipiras. No entanto, a irracionalidade no comportamento também é máxima, servida frequentemente pelos mesmos meios que deveriam realizar os desígnios da racionalidade. Então é sempre a racionalidade e a irracionalidade. Então a gente tem uma racionalidade técnica, mas uma irracionalidade do comportamento. E a literatura pode nos ajudar a ter uma racionalidade do comportamento. Ela pode, né, ter essa função humanizadora. Eu tenho essa impressão. Aí ele diz o seguinte: ora, na Grécia Antiga, por exemplo, teria sido impossível pensar numa distribuição equitativa dos bens, porque a técnica ainda não permitia superar as formas brutais da exploração do homem, nem criar abundância para todos. Mas em nosso tempo é possível pensar nisso e, no entanto, pensamos relativamente pouco. Então, eu acho interessante isso, porque ele, de algum modo, né, por uma espécie de condicionamento econômico, sugere que só agora,
com o desenvolvimento do capitalismo industrial, né, que é o que consegue, a industrialização que consegue produzir muitos bens, é que é possível superar uma sociedade desigual. Então, de alguma maneira, a escravidão não era evitável até hoje. Hoje é que ela pode ser evitada. Todos sabemos que nossa época é profundamente bárbara, embora se trate de uma barbárie ligada ao máximo de civilização. Penso que o movimento pelos direitos humanos se entronca aí, pois somos a primeira era da história em que teoricamente é possível entrever uma solução para as grandes desarmonias que geram a injustiça contra a qual lutam os homens de boa vontade. A busca não mais do estado ideal sonhado pelos utopistas racionais que nos antecederam, mas do máximo viável de igualdade e justiça em correlação com cada momento da história. Mas esta verificação desalentadora deve ser compensada por outra mais otimista. Nós sabemos que hoje os meios necessários para nos aproximarmos deste estágio melhor existem e que muito do que era simples utopia se tornou possibilidade real. Então, é só quando a gente tiver uma sociedade com um desenvolvimento tecnológico capaz de produzir bens materiais suficientes para todos, para produzir conforto para todos, é que a gente pode, de fato, ter uma sociedade justa. E agora a gente pode. Então, a gente devia pensar mais nisso, ou seja, a desigualdade não é mais necessária por conta do nosso estágio de desenvolvimento tecnológico. Então, acho essa passagem eu acho bem importante para a gente pensar como Antônio Cândido pensa, né, a sociedade, como ele pensa as diferenças entre as sociedades. Porque me parece que é uma condenação viver fora desse tempo presente, desse mundo, né? Porque agora é que a gente pode pensar uma sociedade justa. Então, o socialismo, que né, ele sempre se afirmou como socialista, sempre foi, é um desdobramento do capitalismo. Ele é marxista, né? Agora, o que o Natália diz que é curioso, né, nessa reflexão é que parece que os bens culturais, como ele diz, produzidos nessa sociedade extremamente injusta, são aqueles que produzem a justiça. Então, como eles não vão estar marcados pelas desigualdades dessa própria sociedade, né? Porque ele está sempre defendendo, está dando exemplos, como a literatura produziu a comunhão. Ele e os analfabetos, né, empregados, de repente superaram a diferença de classe. Então, a literatura sempre é um fator de superação da desigualdade. E eu acho também que ele acredita que a literatura é um recurso nessa produção de ordem, sentido, para a produção de consciência, que vai levar a uma correção dos comportamentos. Essa eu acho que é a grande aposta dele. Que a literatura humaniza também nesse sentido, de produção de uma consciência de que o outro também é uma pessoa que precisa, né, ter acesso a tudo que os privilegiados têm. O outro é o pobre, né, que ele está falando. Dele que é o rico, que teve o acesso. Né? Mas o outro acaba sendo pobre sempre que esteja num estágio cultural considerado menos desenvolvido. Né? Em que aí, no estágio cultural tecnológico, né, com desenvolvimento tecnológico mais rudimentar, somente se produzia para que poucos tivessem privilégios de se dedicar às, digamos que, atividades do espírito, né, a se desenvolver, a pensar, ter uma cultura mais vasta. A maior parte da população ficava, digamos que, numa condição, né, né, vivendo essa exploração. Mas hoje a gente poderia superar isso. Não sei, eu penso várias coisas sobre isso, e inclusive hoje, né, o texto já tem, ela é de 88, né? Fazer as contas. Tem 36 anos, né? Eu acho que hoje é difícil, a gente tem muito mais evidente, né, que não basta incluir a todos nessa civilização, porque
todos esses bens, todo esse conforto que essa civilização industrial produziu, ela tem limite, né? O planeta não sustenta. Os ambientalistas falam isso. A gente precisaria de quantos planetas para que todos vivessem como os norte-americanos vivem, né? Então, acho que tem tantas questões que colocam, né, problemas para essa aposta. Mas eu acho que o que né, me chama mais atenção é essa, que eu quis destacar nessa ideia de humanização, é a ideia, primeiro, de que a humanização é esse percurso, essa trajetória de um estado de simbiose com a natureza para um estado propriamente humano, que é viver o mundo da cultura. E aí, nesse sentido, quanto mais desenvolvido, mais humanizado, digamos, né? Então, o desenvolvimento tecnológico, a transformação do mundo é o processo mesmo de humanização. Então, aqueles que são associados ao estágio primitivo vão estar sendo entendidos como menos, digamos que humanizados. Então, quando a gente pensa essa noção de humanização, a gente ele não diz, mas subentende-se que você, se é um processo, existem aqueles que são mais humanizados do que outros, né? Então, é um problema, eu acho, aí. Bom, gente, a gente está terminando, né, o curso. Eu separei uma bibliografia para vocês, né, continuarem suas leituras, suas pesquisas, porque tem muita coisa sobre a obra do Antônio Cândido. Eu acho que a obra do Antônio Cândido é muito interessante em si, mas ela também é muito interessante no que ela gera de discussão. A gente tem vários textos críticos sobre a obra dele. Haroldo de Campos, Luiz Costa Lima, João Adolfo Hansen, Luiz Augusto Fischer, falei muito do Marcos Natali, né? Mas é muita gente que tem escrito. E também tem muitas pesquisas feitas por pesquisadores mais jovens, né? Fazendo seus, né, doutorados, pós-doutorados. Então, eu coloquei algumas revistas também, né, de textos mais recentes. E toda essa bibliografia que existe desde 1989, né? Com Haroldo de Campos, que eu coloquei como, acho que o texto mais antigo. E aí eu coloquei um artigo, né, também na bibliografia, que eu escrevi com a Lúcia Ricotta e com o Marcelo Moreschi, que eu já mencionei, em que a gente comenta esses textos que existem, né, já publicados sobre o Antônio Cândido. Então, não sei, vocês teriam mais alguma questão, algum comentário? Eu gostaria de agradecer, eu fiquei muito feliz com a turma, com a participação de vocês, com a presença, né? Fiquei muito contente mesmo. Agradeço também ao Felipe. Foi muito bom. A Casa Dirce é um espaço realmente, né, muito, muito importante, especial. Fiquei muito feliz de estar aqui. Obrigada. Muito obrigada. Pode repetir. Uhum. Maravilha.